Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Guilherme Peterlini aqui, diretamente do meu carro, para falar sobre o universo de energia solar. Antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque hoje o tema é muito interessante. Eu quero falar aqui um pouco com vocês, que é como se fosse uma segunda parte do vídeo anterior que eu soltei sobre compatibilidade. Eu queria falar aqui com vocês como saber a quantidade máxima de módulos que você consegue colocar em cada arranjo. Cada arranjo, né, no inversor. E não em si a quantidade de módulos máxima do inversor, mas em si em cada arranjo. A maioria dos inversores, principalmente os residenciais, eles possuem um arranjo por MPPT, uma string por MPPT. Quanto mais vai avançando a potência dos inversores, nós vamos notando aí dois arranjos, né, duas strings por MPPT. E essa é uma topologia que está sendo muito utilizada, tá? MPPTs com no máximo duas strings, porque daí evita colocar fusível, proteção contra a corrente reversa, porque a corrente reversa vai ser muito fraca, né? Nem precisa proteger. Isso é um tema para um próximo vídeo também, tem muita coisa para a gente conversar. Então essa topologia é mais comum, tá? Dois arranjos por MPPT. Só que existem sim inversores maiores que já temos muitas entradas por MPPT, né? Daí já exigem proteções mais avançadas. Mas, quando você olha o datasheet de um inversor, você vê ali, né, o limite de corrente de operação de cada string, o limite de corrente máximo, que é o que eu falei no vídeo anterior, né, para ver a compatibilidade do módulo, e temos o valor máximo de tensão. É aqui que nós vamos, através desse parâmetro, do valor máximo de tensão, que nós vamos dimensionar a quantidade máxima de módulos que nós conseguimos colocar em cada série, em cada arranjo. Por quê? Os módulos eles são colocados em série, né, um ligado atrás do outro, né, positivo com negativo, por aí vai. Né, eles estão em série. Em série, nós sabemos que a tensão soma e a corrente permanece a mesma. Então a tensão está sendo somada. Quanto mais módulos você coloca, mais vai aumentando a tensão. Então, se nós temos módulos de 50 volts, se você colocar dois módulos, vai ter 100 volts. 3 módulos, 150 volts. E por aí vai. Então, é isso que a gente tem que pensar inicialmente, né? Quanto mais módulos colocamos em série, maior vai ser a tensão em série, né, ali do arranjo. Só que o inversor, ele tem um limite, né, em cada entrada. E aí, geralmente, os inversores monofásicos é 500, 550, 600 volts. Os inversores trifásicos já são ali 1000 volts, 900, 1000 volts, né, de tensão máxima que dá para colocar em cada entrada. E com isso, nós temos que saber qual é a quantidade máxima de módulos que podemos colocar. Assim como no vídeo de compatibilidade de módulos com inversor, eu falei da corrente de curto-circuito, aqui nós temos que ver qual que é o pior caso de tensão que nós vamos ter. E olhando a curva IV, então um dia eu posso até fazer um vídeo em slide, né, ou desenhando essa curva IV para vocês verificarem, que aqui no carro é mais difícil. Nessa curva IV, temos ali o pior cenário, né, que seria a maior tensão possível que o módulo pode atingir. Nós temos que sempre dimensionar como pior cenário, porque esse é o valor máximo que nós vamos ter ali no projeto e é o que nós podemos considerar para dimensionar a quantidade máxima de módulos que nós vamos ter. Porque não adianta a gente considerar um valor de tensão de operação, que é um valor mais baixo, sendo que pode existir cenários, né, com módulos operando em circuito aberto, que nessa operação de circuito aberto a tensão vai aumentar, e isso pode deixar o arranjo com uma tensão mais alta e danificar o equipamento. Então, nós temos que considerar o valor de tensão de circuito aberto no datasheet. Sendo bem direto aqui. Você pega o valor da tensão de circuito aberto e você compara, né, com o valor máximo do inversor. Se ultrapassarmos o valor máximo, vai danificar o equipamento. E pode ser um dano imediato. Assim que você liga o equipamento, pum, ele já queima. Por quê? O inversor, ele possui no circuito de entrada dele capacitores e outros circuitos. Esses capacitores, eles possuem um limite de tensão. E é batata. Quando você abre o inversor danificado e vê que os capacitores estão estourados, provavelmente houve uma sobretensão ali e ultrapassou o limite do capacitor, e ele rompeu ali seu lacre, estourou. E aí, cara, vocês não têm ideia, vaza óleo de capacitor
o inversor inteiro, tem que trocar placa pra caramba, porque senão começa a corroer, né, ao longo do tempo. Então, seguinte, basicamente, nós temos que nos atentar muito ao valor de tensão máxima informado pelo fabricante do inversor e pegar as informações de tensão de circuito aberto de cada um dos módulos. Fazendo uma conta de padaria, que aí não é o valor final, tá? Uma conta de padaria, vamos supor que o limite do inversor é 500 volts. E você olha no datasheet do módulo, você vê que ele é 50 volts cada um. Então, teoricamente, você consegue colocar 10 módulos. Se o limite é 500 e cada módulo é 50, 50 vezes 10, 500. Beleza. Só que agora entra, né, a parte mais complexa da questão. E daí no futuro a gente pode até fazer um vídeo aí com algumas simulações de cálculo. O módulo fotovoltaico, ele possui uma característica, que é o seguinte: dependendo da temperatura, a tensão muda. Muito doideira isso, né? Por isso que o pessoal confunde muito, achando que o calor é benéfico para o sistema. Pelo contrário, o calor, ele abaixa a tensão do módulo. Né? É como se você tivesse uma eletrônica, aí, seu celular, seu computador. Né? Se ele fica muito quente, você nota que ele fica mais lento, né? Menos eficiente. As placas fotovoltaicas são a mesma coisa. Se elas estão muito quentes, elas meio que abaixam a eficiência dela. A tensão, ela dá uma abaixada. Então, se o módulo é 50 volts, se ele estiver quente, ele pode cair ali para uns 48, 47 volts. E existe também no datasheet uma informação para nós calcularmos isso. O quanto de tensão que abaixa conforme a temperatura aumenta. Existe um fator ali, né, no módulo que fala sobre isso. Porém, a tensão abaixar, teoricamente seria positivo, né? Só que, e se a temperatura diminuir? Ou seja, o módulo estiver num dia frio, a tensão dele aumenta. Então é ao contrário. Então um módulo de 50 volts, ele pode chegar ali até 52 volts, 53 volts. Já vi cenários ali de 55 volts, ou seja, ele aumenta 10% a tensão dele, só porque a temperatura caiu muito. E aí no datasheet mostra, né, qual que é o valor de tensão de acordo com a temperatura. E é nesse cálculo que você tem que se atentar, né, considerar esse valor. Por quê? Se nós considerarmos que vai estar sempre em 20 graus, porque esse valor de 50 volts que eu criei aqui como exemplo, ele é um valor determinado em 50 graus. Olha o caminhão fazendo barulhão aqui. Espero que não atrapalhe o vídeo. Mas esse valor de 50 volts que nós estamos usando aqui como referência, ele é considerado em 20 graus, que é uma temperatura ambiente. Se cair para 15 graus, 10 graus, 5 graus a temperatura ambiente, esse valor já muda completamente. Passamos o caminhão, finalmente. Então, esse valor pode chegar a 52, 54 volts. Isso pode, então, aumentar a tensão do arranjo. Se você colocar, então, 10 módulos em 52 volts, nós vamos ter 520 volts e pode danificar a entrada do inversor. Então, na hora de fazer o dimensionamento, você vai considerar primeiro a tensão de circuito aberto e aí depois você vai fazer o ajuste da temperatura. Você coloca ali uma porcentagem a mais nessa tensão de circuito aberto, uns 5, 7%, fazendo uma conta bem de padaria. Né? Claro, você tem que ver se você mora num lugar quente ou num lugar frio, para você ter um dimensionamento mais preciso, mas fazendo uma conta média aí, considera esse valor. E aí sim você vai ter um novo valor de tensão de circuito aberto, a gente chama de tensão de circuito aberto corrigido com temperatura, e aí utilizando esse valor que você vai determinar ali a quantidade máxima de módulos que você pode colocar no sistema, beleza? E aí no caso, não seriam mais 10 módulos, né? Seriam 9 módulos em série. Aí se o inversor tem duas entradas, aí você pode colocar 2 arranjos de 9, atingir aí 18, por exemplo, e por aí vai. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não ter ficado muito confuso, ainda mais com esses contratempos aqui na estrada. Mas acho que esses temas a gente pode depois fazer mais vídeos aí. Deixem nos comentários se vocês gostariam de mais vídeos como esse. Mas também explicando no papel, né, a conta.
e vamos nos falando, beleza? Se inscrevam no canal, deixem um like. É isso aí, até a próxima.